Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa disciplina de Biofísica. O meu nome é Patrick Oenig, eu vou ser o professor dessa disciplina e hoje eu vou passar instruções sobre ela e também falar sobre o plano de ensino, o que significa biofísica, né? Porque eu vi que temos alunos de outros cursos, que não somente a área da saúde. Então hoje eu vou deixar bem claro o que vai ser a disciplina de biofísica para ver se realmente ela atende à necessidade desses alunos ou de outros alunos, porque para algumas turmas, para alguns cursos, essa disciplina é obrigatória. Porém, para outros cursos, provavelmente os que não são da área da saúde, ela é uma disciplina optativa. Né? Então eu gosto sempre no começo da disciplina falar um pouco sobre como que ela vai, quais assuntos a gente vai abordar, como que a gente vai abordar esses assuntos, para que o aluno ele consiga optar até aquele prazo que ele tem para sair da disciplina, sendo que talvez ele não aproveite da melhor maneira possível, né? Obviamente. Então, é importante deixar claro em relação a isso. Já de antemão, vou avisar vocês que eu estou com uma pequena inflamação no olho, né? Não é costume, é a primeira vez que aconteceu. Já fui num oftalmo, é uma uveit, e só para não parecer estranho. Tudo bem? Então, fazendo a apresentação, meu nome é Patrick Oening, né? Eu sou professor do curso de farmácia da FACFAM, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu sou formado em farmácia e tenho mestrado e doutorado em tecnologia farmacêutica. Também sou formado em direito, com especialização em processo civil e especialização também em direito médico, né? Então, trazendo a área do direito para a área da saúde, né? Que é algo que eu gosto bastante. Porém, na minha formação base do doutorado, eu sou doutor então em tecnologia farmacêutica, então a gente lida muito, a priori, com o desenvolvimento e produção de medicamentos, né? Desenvolvimento de novas substâncias, desenvolvimento de novas formulações e novas opções terapêuticas. Por isso que eu domino a parte da física, a parte da química, a parte da físico-química e, obviamente, também a parte da biofísica. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar agora sobre o nosso plano de ensino, pessoal. A disciplina de biofísica é uma disciplina de 34 horas aula, né? Então são 2 horas aula por semana, tá? Como a gente sabe, em relação ao regime agora do Covid, a gente não está tendo aula presencial, né? Alguns professores estão optando por ter aulas presenciais, porém eu não acho prudente. Então, inclusive, eu estou de regime domiciliar, porque eu tenho em casa pessoas que são do grupo de risco. Muito embora eu já tenha me vacinado, eu tenho crianças em casa que são do grupo de risco por conta de doenças associadas, como asma, né? E também doenças autoimunes que não e também não são vacinadas. Então a nossa disciplina ela vai ser a priori, né, a menos que eu receba uma ordem de fazer presencial, totalmente online. Tudo bem? Vocês vão ver que as nossas aulas elas vão ser predominantemente assíncronas. Né? O que significa aula assíncrona? E vocês não vão estar comigo no mesmo tempo. Tá? Eu prefiro, inclusive, dessa maneira para facilitar para vocês. Porque para mim seria muito mais fácil eu dizer, ó, vocês têm que estar toda quinta-feira às 13h15 aqui conectados comigo. Mas não, né? É difícil. Principalmente para as pessoas que não retornaram para Campo Grande e não estão 100% voltadas somente do seu tempo para a graduação. Então, as aulas são gravadas, elas são encaminhadas para você e você tem ali uma semana para ver a aula. Tá? Então, toda semana eu encaminho uma aula, eu não vou cobrar que você veja essa aula naquela quinta-feira. Se quiser ver na quinta noite, pode ver na sexta, no sábado, domingo, tem até a outra quinta da semana que vem para ver a aula. Né? Como que eu sei que você vai ver a aula? Eu confio em você. E em cada aula eu vou fazer uma pergunta que vai ser o tema da nossa chamada. Então, respondendo essa pergunta que vai estar dentro da nossa aula, eu já computo como uma presença para você. É óbvio que eu sei que muitos vão falar para os colegas, hoje ele perguntou isso, então a pessoa coloca só lá a resposta e pode até não assistir a aula. Não está me enganando, não tem problema nenhum, não me sinto enganado, né? Vocês podem jogar com as ferramentas que vocês têm e eu vou jogar com as ferramentas que eu tenho, né? Então depois na prova a gente consegue tirar a prova real de quem realmente assistiu a aula, se dedicou ao estudo e quem realmente não se dedicou.
tudo bem? Então eu não sou tão chato nesse sentido, ok? É, Então é uma disciplina para vários cursos, né? Eu vi que temos até alunos da engenharia elétrica, né? Acho super legal, porém eu não sei, né, como que o aluno tem uma percepção, qual a expectativa dele em relação à disciplina. Por isso hoje a gente vai tratar de vão ser as expectativas em relação à disciplina e como que a gente vai lidar com ela. Muito embora ela tenha um aspecto bastante da física, a gente vai trazer essa física para a área da saúde, né? Como a disciplina chama-se biofísica, a gente vai aplicar os conhecimentos da física ao corpo humano, aplicar os conhecimentos da física aos testes diagnósticos, né, aos equipamentos que fazem diagnóstico por imagem, diagnóstico por som, diagnóstico por raios-x e assim vai. Tudo bem? Então, aplicando a física nesse sentido. O grande objetivo da disciplina é de proporcionar ao acadêmico, então, a construção do conhecimento em relação à biofísica. Como que a gente vai abordar isso? Trazendo a biofísica, aplicando ela para o corpo humano. Então a gente vai conhecer a biofísica da respiração, a biofísica da circulação e hemodinâmica, né? Então como que o corpo ele faz a circulação sanguínea e como que ele trabalha para manter o sangue dentro dos vasos sanguíneos, né? Então até a questão de coagulação, formação de êmbolos e tudo mais, tá? A biofísica do nosso da visão, tá? A biofísica da geração de energia e o uso de energia pelo meu corpo, tá? Biofísica das radiações, biofísica das radiações voltada então aos métodos diagnósticos, biofísica das ondas voltadas a entender como que funciona a nossa visão e a formação de imagens no nosso cérebro. Tudo bem? A ementa da disciplina, né? Essa ementa é uma ementa fixa, não foi eu que desenvolvi, então foi feita por um corpo de professores já há alguns anos atrás, tá? E o que acontece? Eles colocam vários conteúdos ali que não necessariamente a gente precisa ter aulas daqueles conteúdos, porém eles vão ser abordados dentro das aulas. Até porque se você for ler a ementa, vai ver que a gente tem ali unidades, né? Unidades de medida, padrões e grandezas. É óbvio que a gente já está maduro o suficiente para conhecer grandezas e unidades de medidas, tá? Então, a gente aborda essa temática dentro de vários conceitos nossos, dentro de várias aulas, tudo bem? Da mesma maneira, movimentos, dinâmica, trabalho, energia e potência. Então, a gente vai trabalhar muito desses conceitos dentro dos diversos ramos da biofísica do corpo humano que a gente vai abordar. Conservação de energia do corpo humano, né? Como que o nosso corpo humano conserva energia, como que ele adquire energia, como que distribui, como que ele conserva e como ele usa essa energia, tá? Fluidos e sistemas biológicos, então a gente vai tratar de como que é formada a urina, né? Como que a urina é expelida do corpo, né? Porque é um conhecimento biofísico. E como que a urina ela é filtrada, como que ela é retirada do sangue, tá? Como que é formado o suor, porque o suor é a urina diluída, tá? Fenômenos elétricos nas células, então como que se dão as sinapses elétricas no meu sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, então como que eu coordeno os movimentos, muito embora vários deles, a maioria deles, eu não tenho controle, mas eles ocorrem de maneira fisiológica, né, para manter a estase do meu corpo. Mas como que ocorre essas sinalizações? A gente vai ver isso. Da mesma maneira como biomagnetismo, fenômenos ondulatórios, ótica e física geométrica, radioatividade, radiações em sistemas biológicos, né? Como que o meu corpo ele responde aos diversos tipos de radiação, diversos modos de radiação, né? Biofísica das radiações e radioisótopos. A gente vai lidar também com testes diagnósticos, não só de raios-x, mas também como utilizar radioisótopos para fazer testes de imagens, né? Diagnóstico por imagem. Quando eu tomo um contraste para fazer um diagnóstico por imagem do meu aparelho digestório, ou quando eu injeto um contraste para fazer, digamos, uma análise, né, morfológica, uma análise visual, né, um mapa do meu sistema circulatório.
ok? Biofísica do ultrassom, né, da ultrassonografia e aplicação, né? A gente eu gosto muito de dar os conteúdos de forma aplicada. Não somente falar da biofísica pura, mas sim principalmente da biofísica aplicada, ok? Para quem é meu aluno da farmácia, vai ver, né? Que provavelmente ainda não viu, que as minhas disciplinas elas são realmente muito aplicadas. Os alunos da farmácia vão me ver ainda lá na físico-química aplicada à farmácia e também vão me ver na tecnologia farmacêutica. Então, sair da disciplina com o conteúdo base, para mim não é o suficiente. Agora o aluno saber aplicar os conhecimentos da biofísica, aí sim esse é o grande objetivo. Ok? Em relação ao programa, pessoal, a gente vai ver energia e conservação de energia no corpo humano. Então, o que acontece? Com base naquela ementa, eu crio esse programa, né? Com esses temas que a gente vai abordar. Energia e conservação de energia no corpo humano, potencial de ação e células excitáveis, né? Desde células musculares, células neuronais, né? Como que ocorre a sinalização celular para que o meu pâncreas ele libere o glucagon ou libere a insulina, né? Existem movimentos, existem características e leis biofísicas que são aplicadas. É uma disciplina que ela margeia muito a bioquímica e a fisiologia, porém a gente dá um toque a mais na física, tudo bem? Biofísica dos fluidos, tá? Como que a gente mantém uma pressão arterial próxima da média populacional de 12/8 ou de 120 milímetros por 80 milímetros de mercúrio? Como que isso é medido? Como que o meu corpo ele responde para garantir que essa pressão arterial seja suficientemente próxima desse 12/8 que a gente tanto espera? E o que ocorre para que uma pressão arterial suba e quais são os efeitos de subir essa pressão arterial ou quais são os efeitos que ocorrem, quais são os males que podem ocorrer quando uma pressão arterial cai bastante ou quando uma pressão arterial ela chega a se equilibrar a diastólise e a sístole, né? A pressão, digamos, ficar 6/6. O que isso gera? Quais são os problemas dessa ocorrência, né? Então a gente vai lidar com as bioquímicas dos fluidos. Tem a bioquímica das soluções também, né? Porque muito do nosso corpo ele é um emaranhado de soluções, por isso que a gente tem a maior quantidade de substância que existe no nosso corpo é a água. Por quê? A gente precisa que grande parte do nosso sistema bioquímico, imunológico, fisiológico, ele seja imerso em soluções, produzindo sim os efeitos que eu preciso. Ventilação pulmonar, como que se dá essa troca gasosa, né? Como que o meu pulmão respira mesmo que eu mande ele, mesmo que eu não precise mandar ele respirar? Como que é essa questão da pressão negativa, pressão positiva do meu sistema pulmonar? Biofísica da circulação sanguínea, biofísica da função renal, biofísica da visão e audição, né? Como que dá a percepção dos sons, né? Vamos ver o porquê que, inclusive, que quando a gente grava um vídeo, como eu estou gravando esse agora, ou gravo um áudio no WhatsApp e depois eu vou ouvir a minha voz, eu vejo, poxa, a minha voz é diferente da voz que eu ouço, né? Existe uma explicação para isso, existe uma motivação para isso, né? Da mesma maneira como a hemodinâmica aqui vai diferenciar da circulação sanguínea, porque a hemodinâmica diz respeito ao que o meu corpo faz para garantir que o sangue permaneça dentro dos vasos sanguíneos, tudo bem? Então existe N maneiras de garantir isso, e isso é uma necessidade fisiológica, da mesma maneira como biomagnetismo e radioatividade. Tudo bem? Então é importante que você saiba, inclusive para poder utilizar o prazo de desistência da disciplina, né? Porque eu aqui não quero prender os alunos para que fiquem obrigatoriamente, é óbvio, aqueles que têm a opção de somente seguir na disciplina, caso ela seja uma disciplina optativa, porque mesmo nas disciplinas optativas é importante que você pegue disciplinas optativas que venham a somar no conhecimento que você quer, a formação que você quer,
Tá? Então é importante considerar que aqui na biofísica a gente vai tratar mais dos sistemas orgânicos, biológicos, do que física pura, tudo bem? Então a gente vai aplicar conhecimentos físicos para entender o funcionamento do corpo humano, para entender como que um corpo humano funciona de maneira correta a partir do conhecimento da física e considerar que no desbalanço dessa biofísica eu vou ter a inserção dos medicamentos, que é o grande mote do nosso curso de farmácia. Tá? Essa disciplina é vinculada ao curso de farmácia. Né? Então, é importante que a gente considere como que ocorrem esses desbalanços para que eu perceba a necessidade e como vão agir os medicamentos. Então, a gente vai ter muito de fisiologia, muito de bioquímica, muito de farmacologia, né? Muito de química medicinal ou química farmacêutica, sendo tudo isso unido através da física. Né? Então, se o aluno espera somente conhecimentos da física, ele vai precisar estudar essas outras áreas, como fisiologia, bioquímica, né? Farmacologia, tá, tudo bem? Química farmacêutica. Muito obviamente que eu vou dar esses conhecimentos nas nossas aulas, né? E vocês vão ver que depois as minhas provas, elas... É possível fazer a sua prova, professor, somente com o seu conteúdo? Ou eu preciso ler livros inteiros porque você vai fazer perguntas que você não abordou dentro de sala de aula? Não. Eu faço perguntas que são possíveis de serem respondidas através dos conhecimentos que eu passo nas aulas. Não são perguntas de rodapé de livros. Tudo bem? Aqui, não estou aqui para fazer pegadinha com vocês. Ok? Então essa vai ser a nossa biofísica. Tudo bem? Os nossos encontros serão nas quintas-feiras às 13h15 da tarde. Nas 17 semanas que a gente tem, 2 delas vão ser de provas. Nas aulas que antecedem as provas, né, então a gente já tem as datas marcadas todas aqui, vocês vão ver depois, a gente vai ter lives. Então a gente vai ter 2 lives. Nessas lives eu vou avisar com antecedência, lembrá-los com antecedência, até porque elas já estão sendo consideradas aqui dentro do nosso plano de ensino. Eu vou lembrá-los que na semana que vem vai ser live. Então na live eu quero todos os alunos presentes, inclusive porque essa vai ser a chamada da live. Então no dia da live, né, eu tenho 51 alunos matriculados aqui em Biofísica. Se eu tiver somente 40 alunos na live, eu vou querer, né, eu vou ver ali, eu consigo acompanhar pelo chat quem estava presente, porque esses 11 vão receber falta, tá? Vão ser essas 2 lives as nossas únicas atividades síncronas, que é aquela onde você está ali me ouvindo, comentando comigo, conversando, tirando dúvidas, e eu vou estar presente ao mesmo tempo, ao vivo com você. Tá? E essas lives são justamente para isso, para tirarem dúvidas, para que na semana seguinte a gente possa fazer a prova. Tudo bem? A gente vai ter 2 grandes canais de comunicação. Um deles é o Google Classroom, né, onde eu já encaminhei para que vocês cadastrassem lá. Por quê? É no Google Classroom que eu vou encaminhar os materiais de aula para vocês. Foi no Google Classroom que eu encaminhei esse plano de ensino da disciplina de Biofísica para que vocês tenham em mãos e consigam acompanhar o evoluir da disciplina. Tudo bem? É no Google Classroom que eu vou encaminhar para vocês os trabalhos, né? Porque a gente pode ter trabalhos da disciplina. Vai ter obrigatoriamente? Não, eu vou ver conforme a gente vai desenvolvendo a disciplina. E os trabalhos, quando ocorrerem, eles vão incorporar a nota da prova. Então não vai ter nota de P1, P2 mais nota de trabalho. Não. Se eu fizer um trabalho, eu posso incorporar ele junto com a P1 ou junto com a P2. Tudo bem? É provável que a gente tenha trabalhos, professor? É provável sim, tá? Principalmente trabalhos relacionados a conteúdos que não necessariamente a gente vai abordar dentro da nossa temática, mas que eles margeiam a biofísica e eu também acho eles importantes. Tudo bem? Ou algum trabalho de aplicação, tá? Mas normalmente revisões bibliográficas, ok?
Então no Google Classroom que eu vou encaminhar inclusive os links das nossas aulas que eu vou liberar todas as quintas-feiras às 13 horas e 15 minutos. Tá? Então toda quinta-feira às 13 horas e 15 minutos, que é o nosso horário da disciplina, até lá, até às 13 horas e 15 minutos, você vai receber o link via Google Classroom. Tá? Um outro canal de comunicação que a gente vai ter é o Telegram, é o nosso grupo no Telegram. É no nosso grupo do Telegram que eu também passo avisos para vocês. Ele é um grupo onde você também pode responder. Então você pode fazer perguntas diretamente para mim naquele grupo do Telegram. E eu peço que você faça a pergunta diretamente dentro daquele grupo do Telegram. Por quê? Porque às vezes a gente tem alunos que são mais extrovertidos e alunos que são mais introvertidos. Os introvertidos, eles morrem com a dúvida e eles raramente perguntam. Como que você sabe disso, professor? Eu fui muito aluno, muito aluno mesmo. Pensem, quantos anos de graduação, quantos anos de mestrado, quantos anos de doutorado, depois quantos anos de outra graduação como a do direito, quantos anos de 2 especializações. Né? Então assim, eu fui muito aluno e passei pelos meus momentos de introversão e de extroversão. Em introversão eu morria com a dúvida e não perguntava, tá? Então, os extrovertidos muitas vezes respondem à pergunta dos introvertidos. Então me façam a pergunta dentro do nosso grupo do Telegram. Você fez a pergunta, às vezes a pessoa que estava com aquele questionamento também, ela tem a sua pergunta respondida. Tudo bem? Mas, se você tem muita vergonha, mas também tem muita coragem de falar diretamente comigo, pode me mandar uma mensagem no particular no Telegram. Não tem problema nenhum. Eu prefiro que mande no grupo, tá? Porque pode saldar a dúvida de todos. Agora, se você ninguém respondeu a sua dúvida lá e você realmente quer saber, mas tem vergonha, me manda no particular, não vai ter problema nenhum. Também vou responder no primeiro momento que eu ver a sua dúvida. Tudo bem? Então é isso, a gente tem um Google Classroom, né? As nossas aulas vão e o Telegram, as nossas aulas vão ser postadas no YouTube, tá? Então a gente vai utilizar a plataforma do YouTube para as aulas, a gente vai ter um canal só de biofísica, onde vão ser postadas todas as aulas lá, com capinha bonitinha, aula 1, aula 2, aula 3, então você depois consegue também acompanhar e ver e rever as aulas quantas vezes julgar necessário. Tudo bem? As nossas provas P1 no dia 23 de setembro, tá? E a P2 no dia 18 de novembro. Porque uma semana depois, no dia 25 do 11 de novembro, a gente tem a nossa prova optativa. Tudo bem? Então hoje já é a nossa primeira aula, né? Dia 5/8, a gente está falando aqui da introdução ao estudo da biofísica, então eu estou fazendo uma apresentação da biofísica para vocês, até para que vocês tenham pleno conhecimento, para que não gerem expectativas falsas, mas sim expectativas verdadeiras a respeito agora do que eu passei para vocês, e também falando sobre o nosso plano de ensino. Né? Até porque eu sei que quando vão fazer a avaliação de professores lá no sistema avaliativo da UFMS, eu não faço mais hoje essas avaliações, mas eu sei que existia uma pergunta lá que era: o professor leu o plano de ensino com vocês? E eu não li e sempre levava nota ruim nesse quesito. Então hoje eu faço essa apresentação e realmente julgo necessário, até porque o aluno ele começa a ter uma visão geral e cria expectativas que realmente são plausíveis com a nossa disciplina, tá? E daí ali tá todo o conteúdo por semana. Depois a gente vai ver energia e conservação de energia no corpo humano, potencial de ação de células excitáveis, 2 aulas, biofísica da circulação sanguínea, 2 aulas, né? A gente vai ter uma live de tira dúvidas e depois a P1. Depois a gente vai falar sobre ventilação pulmonar, 2 aulas, biofísica da função renal, biofísica da visão e audição, hemodinâmica, biomagnetismo e radioatividade, depois uma live. Lembrando que quando a gente for falar aqui de biofísica dos sistemas, biofísica da ventilação pulmonar, biofísica da função renal, se existirem exames de diagnóstico associados, a gente vai citar eles, como que eles funcionam, como que eles conseguem fazer essas aferições, tudo bem? Então, os temas eles são genéricos, por mais a gente faz uma abordagem assim mais profunda, tudo bem?
E daí por último aqui uma live tira dúvidas que antecede a nossa P2. Tudo bem? Pessoal, eu fui na biblioteca ver os livros que existiam de biofísica, né? A gente tem bons livros de biofísica na biblioteca, tá? A gente tem bons livros de biofísica na biblioteca. Aqui, essa bibliografia que consta aqui embaixo, ela é a bibliografia que consta no projeto pedagógico, tá? Então é uma bibliografia ainda mais antiga, ó, de 2003 e 2006, né? Primeira Biofísica, Fundamentos e Aplicações de 2003, tá? Biofísica Básica de 2003 e Física Biológica, que é a mesma coisa. Física Biológica ou Biofísica é a aplicação dos conhecimentos da física para explicar o funcionamento dos sistemas orgânicos, né? Quando a gente fala em sistema orgânico, é sistema do corpo humano, né? Um sistema de funcionamento do corpo humano. Por isso que a gente fala desses vários conteúdos. Por isso que essa disciplina vem depois lá da anatomia humana, porque eu já conheço o desenho anatômico humano, então agora eu começo a entender o funcionamento dele. Tudo bem? Então as referências aqui elas são mais antigas, mas a gente tem livros mais novos, né? Inclusive eu peguei lá alguns para avaliar e eu gostei bastante. São livros bem que abordam de maneira bem direta, né? E são suficientes para nós. Tudo bem? Pessoal, em cada aula então, que eu vou liberar na quinta-feira, 13h15, até as 13h15, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, eu vou liberar antes desse tempo, tá? No meio da aula eu vou fazer um questionamento. Esse questionamento você vai lá embaixo aqui do nosso vídeo, aqui nas perguntas do YouTube, e você responde esse questionamento. Tudo bem? O que acontece, pessoal? Esse canal aqui do YouTube, onde tem aqui as caixinhas para perguntas, também é um local para perguntas. Então você está assistindo a aula, teve uma dúvida, você pode pausar a aula, não precisa necessariamente ir para o celular lá no grupo do Telegram e postar a sua dúvida lá. Você pode postar diretamente aqui. Então você tem dois canais para tirar dúvida, tá? Você tem aqui o canal do YouTube, onde você coloca a sua dúvida aqui na caixinha, ou você coloca a sua dúvida lá no nosso grupo do Telegram, tá? Todo mundo tem que estar acompanhando esses dois canais, ok? Pelo menos ali uma vez por semana, tá? A disciplina não vai exigir tanto de você. Você pode pegar um dia por semana, se dedicar para a disciplina, tá? Estudar, ler o nosso conteúdo, assistir a aula, fazer anotações, talvez fazer uma leitura complementar, tá? Verificar se tem dúvidas, fazer o questionamento. Eu respondo normalmente no máximo em 24 horas, tá ok? Tudo bem, pessoal? Então, como questionamento dessa aula de hoje, pessoal, eu quero que você coloque em uma frase, tá? Em uma frase curtinha, aqui no YouTube, tá? O que você espera aprender com a biofísica? O que você espera aprender com a biofísica? Coloque aqui nos comentários dessa nossa primeira aula, que é uma aula de apresentação. Por isso que ela é mais curta também. Tudo bem? Então por hoje, pessoal, era só. Um abraço e até mais.